Olá, alunos do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Nessa aula a gente vai compreender a colocação pronominal e a utilização da próclise, ênclise e mesóclise. Para começo de conversa nós temos a tirinha. Vamos massacrá-los, vamos. Vamos arrasar eles, vamos. Mas antes vamos acertar o pronome. O que estava errado aqui? Você sabe dizer o que está errado na colocação pronominal? Tem alguma coisinha que te parece estranho? Veja a diferença, massacrá-los, arrasar eles. É massacrá-los e arrasá-los, não arrasar eles, de acordo com a norma culta, né? Então, no dia a dia, a gente até fala, vamos arrasar eles, mas, de acordo com a norma culta, o correto seria, quando o pronome tem função ali de objeto, vamos arrasá-los. Colocação pronominal é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo a que se referem, como, por exemplo, a diferença de amo-te e te amo. O pronome pessoal oblíquo átono pode aparecer em 3 posições em relação ao verbo que acompanha a oração. A, antes do verbo. Quando ele aparecer antes do verbo, ele é uma próclise, ele vem antes, é próclise. Não te entregarei os documentos hoje. Quando ele vem depois do verbo, o nome dele é ênclise. Não entregarei-te os documentos hoje. Quando ele vem no meio do verbo, ele é mesóclise. Entregar-te-ei os documentos hoje. Então, ali, ele está no meio do verbo, entregar-te-ei. Então, para você lembrar bem, próclise, antes, olha ali na imagem. Ênclise, lá no final. E mesóclise, meio, tá no meio. Então, eu tenho próclise, que é antes, mesóclise, que é no meio, e a ênclise, que é depois, tá? Vamos ler a tirinha. Minha mãe me mima, minha mãe me ama. Parabéns, professora, pelo jeito sua mãe é ótima. Agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. O que a Mafalda está criticando ali? Que a professora estava ali ensinando os pronomes e usou aquele exemplo ali e, de acordo com o pensamento da Mafalda, aquilo ali não era importante. Claro, às vezes, quando a gente está estudando demais coisas muito formais, parece que não são importantes, mas elas têm a sua importância, né? Mas o que a Mafalda quis dizer ali é que aquele exemplo da professora estava muito descontextualizado, que ela deveria ensinar de uma forma diferente, tá? No trecho, minha mãe me mima, minha mãe me ama, ocorre qual tipo de colocação pronominal? É próclise, é ênclise ou é mesóclise? Escreve lá no teu caderno e eu já retomo.
Essa estava fácil, né, gente? Pronome oblíquo átono me está antes do verbo. Logo, nós temos a ocorrência da próclise. Em língua portuguesa, a maioria das construções com pronomes oblíquos átonos ocorrem em forma de próclise, tá? A maioria, não disse todas. Ocorre próclise diante de palavras negativas. Então, quando eu tenho ninguém, jamais, nada e nunca, palavras negativas, elas atraem o pronome. Então, vai ocorrer próclise. Vocês viram que eu coloquei aqui no início? Olha lá. Não te entregarei. Por que ele tá entregarei, te entregarei, em vez de entregarei te? Porque o não tá puxando ele para frente. Normalmente, ele ficaria entregarei-te. Mas o não puxou ele para ele virar próclise. Então, o não é um fator de próclise. Então, ó, não lhe perguntei isso, jamais me disseram tudo, ninguém se entendeu na reunião. Então, o não, o nunca, o jamais, o ninguém são palavras que atraem o pronome, tá? Diante de pronomes substantivos como algum, algo, tudo, poucos, muitos. Alguém nos viu perto da escola. Alguém me disse isso. Algo nos emocionou naquela festa. Então, o alguém e o algo puxa o pronome para perto dele. Por isso que daí ele fica em forma de próclise. Diante de frases exclamativas, interrogativas e optativas. Quantas frutas se estragaram hoje? Que é uma frase exclamativa. Por que te irritas? Então, como era interrogativa, ele atraiu o pronome também. É uma frase interrogativa. Diante de gerúndio precedido de preposição em, como em se tratando de. Em se tratando de estudos, prefiro língua portuguesa. Também ocorre próclise diante de palavras como que, qual, se, quando, como, onde, porque junto, porque separado e quanto. Então, falarei com quem te convidou. Eu não posso dizer com quem convidou te, é com quem te convidou. O quem tá puxando o te para perto dele. Se me deixarem, ó, o se tá puxando o pronome para perto dele também. Diante de advérbios em geral, eu também uso a próclise. Então, o advérbio sempre chama o pronome. Então, ontem me telefonaram. Agora te entregarei isso. Realmente a encontrei presa, chamando o pronome. Diante de conjunção subordinativa, confesso que a ajudei bastante. Embora me dissessem a verdade, nada mudaria. Então, observam que o que e o embora estão puxando o pronome para perto deles. Essas questões de atração de pronome, você não precisa decorar. No entanto, quando você está escrevendo um texto, e se você tem dúvida se o pronome vai antes ou depois, você pode vir a consultar. Esses pormenorezinhos e essas regras, elas caem muito em concursos. Claro, hoje em dia tem vários concursos que estão sendo mais reflexivos, não estão trazendo questões assim tão específicas de gramática normativa, mas caem. Então, se você está pretendendo estudar para um vestibular muito concorrido, para um concurso, é bom que você decore. No entanto, se não é esse o teu objetivo, se o teu objetivo é melhorar a escrita, não precisa que você decore isso, mas que você saiba que a regra existe e se você tiver dúvida dela, você pode ir lá e pesquisar no momento da tua escrita, tá? Hoje tá muito fácil de fazer isso, você pode, na hora que tá escrevendo, você pode já consultar e aí vai ficar mais fácil para você acertar, tá? Atividade, vamos observar essa tirinha do agar. Queria ver o doutor. Pois não, sente-se e espere um pouco. Prefiro não me sentar. Justifique o uso da próclise no segundo quadrinho, no me sentar. Por que foi usado próclise? Por que o pronome está antes do verbo? Você vai escrever lá no teu caderno e daqui a pouquinho eu retorno.
E aí, o que você respondeu? Se você disse que a palavra negativa está atraindo o pronome, você acertou. Então, o que aconteceu ali? Prefiro não me sentar. Por que o me está antes do sentar? Porque está perto do não. O não é que vai atrair ela, entendeu? Então, ó, o uso da próclise é justificada pela presença da palavra negativa, não. Então, sempre em presença de palavra negativa, atrai o pronome, tá? Colocação pronominal. Mesóclise. E quando atingirmos o pico da crise, quadruplicar-lhe-emos, que é a mesóclise. Gente, nessa tirinha aqui, existe uma crítica a um chamado purismo ou um perfeccionismo que muitas pessoas de algumas esferas da nossa sociedade utilizam com a linguagem, porque ali o que está acontecendo? O presidente, esse aqui é o ex-presidente Temer, houve algumas crises na época em que ele estava na presidência, e a tirinha está ali criticando, porque ele era uma pessoa que fala muito corretamente, que fala muito rebuscadamente. A mesóclise, ela ocorre quando, no futuro do pretérito, quando eu utilizo o pronome no meio do verbo. Só que isso só é usado em textos muito formais, em pessoas que usam muito grau de formalidade para falar. Então, usa uma formalidade extrema para falar, o que não quer dizer que quem fala formalmente é melhor ou pior do que ninguém. Só que algumas pessoas têm assim, essa noção de que falando muito bonito, muito formal, você está falando muito formalmente, você está falando bonito. Só que nesse caso, onde é que está a contradição da tirinha? Porque ele está falando de uma crise e a crise é muito ruim. Então, quando ele utiliza um grau altíssimo de formalidade para querer falar bonito, para falar muito rebuscado, para falar de uma crise que está prejudicando a todo mundo, isso é muito injusto. E aí está a crítica da tirinha, dizendo o seguinte, que o presidente estava muito preocupado em utilizar uma linguagem altamente rebuscada, altamente voltada para a norma culta, mas que de fato não se preocupou com o problema da crise em si, que não se preocupou com o problema dos brasileiros. E aí o que seria mais importante? Ele se preocupar em falar muito bonito, ou ele se preocupar com o problema da crise? Eu aqui não estou tomando partido e não estou falando mal de A, B ou C. Eu só estou dizendo o que é que esta charge está criticando. Até porque o gênero charge, ele sempre, eu tinha dito tirinha antes, mas está errado, é uma charge. Ele sempre busca por meio do exagero uma crítica social. Então qual que é a crítica social aqui? Dizer que o presidente falava muito bonito, mas que de fato não fazia nada ou não fazia o que deveria ser feito para modificar a crise. Então aí que está. A crítica não está em si só nas pessoas que dizem quadruplicar-la-emos. A crítica não está aí. Mas a crítica está em querer dizer, olha, está tão preocupado em utilizar essa linguagem, mas não se preocupou em sanar a crise, por exemplo. A mesóclise, ela ocorre com verbos no futuro do presente e com verbos no futuro do pretérito. Então, o futuro do presente seria dar-te-ei meu amor quando quiseres. Onde que são utilizadas? Quando que é utilizada a mesóclise? Textos mais antigos você vai encontrar, textos da literatura brasileira mais antigos, textos bíblicos, textos religiosos, textos do judiciário, inclusive se você assistir TV Senado, às vezes até na fala eles utilizam isso, tá? Mas em textos escritos, textos jurídicos escritos, documentos muito formais, isso é utilizado. Só que na fala do dia a dia não se usa a mesóclise. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa no dia a dia utilizando a mesóclise. Ela está quase que praticamente em desuso na fala. Eu não posso dizer ninguém fala, porque eu não estou perto de todo mundo para saber. Mas é muito raro as pessoas no dia a dia, num registro mais informal, utilizarem-se da mesóclise. No entanto, se você for olhar, por exemplo, se você colocar lá na TV Senado, se você for assistir algum debate de senadores ou de juízes, um interrogatório lá, por exemplo, lá no interrogatório da Lava Jato, que ficou muito famoso há pouco tempo, né?
pode ser que você ouça as pessoas utilizando isso, porque é um ambiente altamente formal. Eles podem ou não podem utilizar, utilizam se quiserem, e alguns deles fazem questão de utilizar essa linguagem extremamente culta. E nós, professor, o que a gente precisa saber? Saber que ela existe, saber como que ela é usada, e se você, de repente, quiser seguir carreira em uma dessas áreas, você vai ter que saber utilizá-la, tá? Então, verbos do futuro do presente: dar-te-ei, meu amor, quanto quiseres. Futuro do pretérito: dar-te-ia, minha paixão, se não fosses arrogante. Então, nesses dois casos, nós temos uma maneira de falar um pouco mais diferenciada, que não é tão normal no nosso dia a dia, mesmo nos textos escritos que nós temos contato. Colocação pronominal ênclise. Me digam uma coisa. Daí ele disse, o correto é diga-me. Tá, me desculpe. O correto é desculpe-me. Dane-se. Aí ele agora acertou. Nesse caso, ele estava criticando o quê? A pessoa chegou para perguntar uma coisa para ele e ele ficou corrigindo o jeito que a pessoa estava falando e a pessoa ficou brava e saiu para lá, né? E aí que tá a graça, porque ele nem conseguiu dar o recado dele, porque a pessoa ficou só corrigindo, né? Em frases iniciadas por verbo, uma vez que não se inicia uma oração com pronome átono, a gente vai utilizar a ênclise, ou seja, o pronome vai depois do verbo. Então, por que ele corrigiu ali? Quando ele disse me diga, quando eu tenho o imperativo, eu não posso dizer me diga, eu tenho que dizer diga-me. E eu não posso começar a frase com pronome átono. Claro, de acordo com a norma culta. Quando eu estiver utilizando a norma culta, em registros mais formais. Só que isso já é mais usado na televisão, textos escritos e tal. Diferente da mesóclise, que é usado em textos altamente formais, o uso da ênclise junto com o imperativo, ele é corrente, é preciso usar. Então, em ambientes mais formais, em texto escrito, você tem que saber que tem que usar o pronome em ênclise quando eu vou utilizar o imperativo, tá? Justificou-se na ausência, justificou-nos a sua ausência à reunião. Quando o verbo estiver no imperativo do afirmativo, deixe-o na gaveta do armário. Então, quando eu tiver frases iniciadas por verbo, não pode começar com pronome. E quando eu tiver o uso do imperativo, eu não vou utilizar o pronome. Quando o verbo no gerúndio não vier precedido de preposição em, então, não se explicou, deixando-nos apreensivos. Se o verbo estiver no infinitivo pessoal, vai acompanhar-me até o aeroporto? Então, aí ocorre ênclise. Vamos observar a tirinha. Aqui nessa atividade, você vai observar a tirinha e justificar o uso da ênclise. Amor verdadeiro, olhe-me nos olhos e diga-me que nunca amou ninguém como ama a mim. Daí ela olhou para o chocolate. Eu sei, estes momentos nos deixam sem palavras. Beije-me como nunca beijou alguém antes. Você vai justificar o uso da ênclise aqui. Escreve no teu caderno e eu já volto.
E aí, o que você respondeu? Repare que ele disse beije-me, olhe-me, tudo no imperativo. O imperativo é quando eu estou pedindo alguma coisa, sabe? Então, quando eu uso imperativo, eu tenho que usar ênclise. Então, olhe-me nos olhos, diga-me que nunca amou, beije-me como nunca beijou, todos eles no imperativo. Na aula de hoje, nós vimos os casos de colocação pronominal, que são a próclise, a ênclise e a mesóclise. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!